professor educa pelo amor, foca a pobreza, o alívio, amparo, a finalidade. Educar é certeza, o norte é o foco e a caridade, porque fora dela não há salvação. Se a enfermeira cuida pelo amor, o norte é a saúde, o procedimento é de compaixão. Orar é passatempo sem ter a ver com religião. Amor, 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 amor. Mãe da pobreza, o anjo salvador, que viveu na Bahia e andou sobre as águas nos alagados. Seu legado é feito de humildade, fraternidade. Seu milagre é fruto do seu amor. Mãe da pobreza, o anjo salvador, que viveu na Bahia e andou sobre as águas nos alagados. Seu legado é feito de humildade, fraternidade. Seu milagre é fruto do seu amor. Se a enfermeira cuida pelo amor, o norte é a saúde, o procedimento é de compaixão. Orar é passatempo sem ter a ver com religião. Amor, 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 amor. Mãe da pobreza, o anjo salvador, que viveu na Bahia e andou sobre as águas os alagados. Seu legado é feito de humildade e fraternidade. Seu milagre é fruto do seu amor. Mãe da pobreza, o anjo salvador, que viveu na Bahia e andou sobre as águas os alagados. Seu legado é feito de humildade e fraternidade. Seu milagre é fruto do seu amor. Da pobreza, o anjo salvador. Obrigado, gente. Vocês têm preguiça até de parabenizar o nosso amigo que vem com todo carinho dar um show desse. Vocês ficam economizando as mãos. Vou gastar, porque senão vai gastar de outra maneira. Som. Esse está melhor? Esse está melhor? Daqui, né? Separar. E baixa esse. Bom dia, Santo Amaro. Bom dia, Projeto Manuel Filomeno Miranda. Sejamos todos bem-vindos, que Jesus, os Espíritos amigos, nos ampare, nos inspire e nos abençoe. Para mais uma atividade, mais um seminário realizado na nossa cidade com os nossos queridos amigos. Para os que não se lembram, não conhecem o Projeto Filomeno de Miranda, que é de maio de 1990, um trabalho extraordinário trazido aqui para nós, por orientação do mundo espiritual amigo, não é? E nós tínhamos, eu chamava sempre os 3 mosqueteiros. Tenho uma saudade muito grande dos meus mentores da época. Nosso querido Zé Ferraz, com certeza está por aqui, nosso querido João e nosso Nilo, que é pai de nossa Tânia Menezes, está vendo? E hoje estão aqui depois do nosso irmão Ulisses, depois Marco Antônio, e foi chegando, e a gente que ficou seguindo os passos com Edson Enya nas publicações. É uma alegria muito grande, porque ele nos trouxe um aprendizado extraordinário. E até hoje o carinho que nós temos, e todos os anos gozamos desse privilégio de ter esses companheiros dando continuidade a um trabalho muito bonito, que tem um legado extraordinário. E não podia ser diferente.
Então hoje nós temos aqui que agradecer o Ceareiro do Bem, nossos irmãos dos Ceareiros, Santo Estevão, me lembra só o nome da nossa casinha? Luz e Fraternidade. Luz e Fraternidade. Temos ali nossa irmã de Castro Alves, juntamente com o nosso irmão Genibano. Casa do Evangelho, Berimbau, aqui com a família de Berimbau. Temos aqui São Sebastião. E estamos aqui um pouco triste, né? Porque Valença não pôde vir, teve problema com o transporte. E todos os anos estão aqui conosco. Estamos aguardando mais pessoas, então já temos aqui São Sebastião, falta São Francisco e nós aqui de Santo Amaro. Então que sejamos todos bem-vindos. A nossa alegria, o trabalho extraordinário que vamos apresentar em torno de Tramas do Destino, que é uma obra espetacular. Quem nunca estudou, estude. É narrar a história do espírito Artemis, toda a sua saga reencarnatória, trazido pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, na lavra do nosso querido Divaldo Pereira Franco, no qual a gente pede aqui uma vibração de pensamento, de saúde, os bons espíritos continuem sustentando por este momento de fragilidade orgânica que ele vem atravessando. Então que possamos vibrar pelo nosso querido Divaldo. O nosso seminário com o tema Tramas do Destino, vamos iniciar agora, vamos ter um intervalo por volta de 10h15, 10h30, e quero pedir a vocês que as perguntas vocês escrevam, que a gente vai selecionar aí para o Kiko, melhorar aqui, viu? Para que nossos amigos do grupo possam se responder no intervalo, no final, mais tranquilidade e precisão. Temos o café, vamos encerrar com o almoço. Espero que tenhamos um excelente, extraordinário seminário hoje. Eu sei que o domingo está chuvoso, mas isso não impede. Então nós temos o nosso querido José Amorim, vamos conversar com ele, depois nossa irmã Tânia e consequentemente nosso companheiro Ulisses Bezerra. Convido nossa irmã Cleonildes para um trecho aqui do nosso Evangelho. Isso, negócio, né? Ela pensou que eu ia esquecer dela. Esse povo aqui não. Ó, rapaz, Paulo explicou o Evangelho, a gente lê sem óculos, porque a gente passa a enxergar. Bom dia, gente. Bom dia. Não vai dar para fazer. A coisa é alta mesmo. Então fale. Capítulo 14. Honrai vosso pai e vossa mãe. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E tendo chegado a casa, nele se reuniu uma tão grande multidão de povo que não podia mesmo tomar seu alimento. Seus parentes, tendo sabido disso, vieram para o apoderarem dele, porque dizia que ele havia perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos, tendo vindo e ficado ao lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor e disse: vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora lhe chamando. Mas ele lhe respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Olhando aquele que estavam sentados ao seu redor, eles disse: minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. São Marcos capítulo 3, versículo de 20 a 35, São Mateus capítulo 12, versículo de 45 a 50. Então aí está o nosso trecho, né? Nosso Evangelho, para a gente refletir, né? Na manhã de hoje, e que possamos aproveitar, né? Porque com tudo que essa equipe aqui tem para nos oferecer.
Ok? Bom dia. 18 de abril de 1857. Nós estaremos fazendo daqui a 5 dias 168 anos. Em comemoração, nosso irmão vai apresentar o nosso trabalho de hoje. Zé, com você. Na prece, né? E, vamos agradecer a Deus, Jesus, os bons espíritos, o patrono do projeto, nosso querido Manuel Florent Miranda. Com a permissão do Cristo Deus, estamos permitindo estarmos aqui reunidos para mais este fraternal encontro. Nos abençoe e nos envolva nesse instante, Senhor. Envolto nos teus fluidos benéficos e salutares. Nos inspira, amigos espirituais. Envolve cada um de nós nos efluvios benéficos do teu amor e da tua misericórdia. Ampare, inspira os nossos irmãos que estarão na frente das atividades. Envolve nosso irmão Vivaldo no seu ato de paz e de reconforto, Senhor. Abençoa cada um de nós aqui nos dois planos da vida. Abençoa Cristo, paz e caridade, os demais amigos, demais casas aqui presentes. Ser conosco, amado Mestre Jesus, hoje, agora e sempre. Muita paz. Pode tirar. Aqui é com vocês. Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco nesta manhã. Gratidão por estarmos aqui, pelo convite, para podermos estar conversando um pouco de mais uma obra do benfeitor Manuel Florent Miranda. Esta obra, a terceira, que é nosso amigo de Valfran, a terceira obra que, com certeza, nos trará boas reflexões nesta manhã. Eu gostaria de perguntar, como de costume, quem já teve a oportunidade de ler este livro desta obra? Que bom. Quem não teve ainda, né, ter esta oportunidade, porque realmente podemos tirar dela lições preciosas para a nossa experiência. Esta obra, conforme falamos, né, do benfeitor, é a terceira obra. Manuel Florent de Miranda, ele não criou esta história, ele estava presente no desenrolar dessa história, né, deste terceiro romance, né? Os bastidores da iniciação, o primeiro, Grilhões Partidos, que já fizemos no seminário aqui, a segunda obra, essa, a terceira. Esta obra se passa ali por volta, talvez, da década de 50, 60, em função da gente ter a história dos asilos colônias, dos leprosários, né? Que ele nos traz com o personagem central dessa história. Naquela época existia no Brasil vários asilos colônios. Em Salvador tínhamos um, né, em Águas Claras, e hoje não tem mais, né? Tivemos a oportunidade de conhecer no distrito de Itu, em São Paulo, de Pirapitingui, onde morou Jesus Gonçalves. Jesus Gonçalves tem desencarnado ali em 1950, por ali, 52, 47 a 52. Hoje funciona nesse asilo colônia, né? É um distrito de Itu, funciona ainda este leprosário lá,
Ali em 2019 não tinha 200 internos, hoje com certeza com a pandemia foram muitos embora. Então acredito que não tenhamos mais de 100 pessoas ainda com a hanseníase, com a lepra, vivendo nesse asilo comum. E à época, essas pessoas eram necessariamente laçadas como um animal para poder ser jogadas, retiradas da sociedade e colocadas nesses lugares isolados por grades. Ainda tem nesse Ibirapuera, a gente consegue ver isso ainda hoje lá, onde uma pessoa, um parente conhecido, para jogar uma pasta de dente, um creme dental, um sabonete, tinha que jogar por cima dessas grades, né? Medicação não existia, os cuidados eram completamente equivocados, né? Pouquíssimas pessoas se aventuravam em trabalhar lá e por aí vai. Então a gente pode imaginar o que foi este período, principalmente para as pessoas que contraíam o bacilo de Hansen, né? Contraíam a doença da lepra. E este livro vai nos trazer para baixo, ok? Vai nos trazer uma história de uma família, né? Esse livro é da década de 70, a psicografia do tio, mas ele se passa, muito que provavelmente, nesse acontecimento lá na década de 50, 60, ok? E nós vamos ver os personagens, alguns que estão neste livro, na trama, né? Nós vamos ver a dona Artemis, conforme nosso amigo Edson tocou esse seu nome aqui, falou dela agora há pouco. Dona Artemis era um espírito já de esferas superiores, né? Um espírito feliz, podemos chamar assim, que veio nesta missão de ajudar esta família. Alguma coisa que ela ainda precisava resgatar, né? No compromisso com esta família para tentar resgatar, ajudar esta família. E Dona Artemis nesta experiência, nesta trama, a esposa do senhor Rafael. Senhor Rafael Ferguson, família Ferguson, que foi, na experiência passada na França, e um detalhe, isso acontece numa cidade da Bahia, ok? Na Bahia acontece essa história, mas eles vêm de experiência na França, certo? Seu Ferguson era o Jorge Henri, hoje seu Rafael, esposo de Dona Artemis, esse espírito já de uma classe mais elevada, nobre. Ele tinha uma irmã, Dona Ermelinda. Cadê Dona Ermelinda aqui? Dona Ermelinda, irmã de seu Rafael, também um espírito ligado a esta família, que veio também de esferas já superiores ajudar nesta experiência, neste momento, a esta família, como irmã do seu Rafael, cunhada de Dona Artemis. Eles tiveram um filho, o Gilberto, que o senhor Rafael, apesar de ter o orgulho, a alegria de ter um primogênito, um homem, né? Época, imaginemos, mas ele também sentia algo diferente pelo Gilberto, ele não sabia explicar o quê. Mesmo aquele corpinho pequeno, várias vezes ele tinha vontade de crucificar, de acabar com aquele menino, sendo seu filho primeiro, né? A alegria do pai, mas ele não sabia por quê. O Gilberto, cadê ele aqui? Foi um cavaleiro desta família da época da França, né?
que se envolveu com a esposa do Georges, que hoje é senhor Rafael, que é, cadê ela? Lisandra, aqui embaixo. Foi a Nete na França, casada com o seu Georges, hoje Rafael. Lisandra volta como a segunda filha do casal, irmã do Gilberto. Esta, o pai não sabia dizer o porquê, diferentemente do menino, era uma paixão maravilhosa, um encanto para o pai, com alguns sentimentos que também ele não me entendia o porquê. Então vamos enxergar. Senhor Rafael hoje foi o senhor Jorge na França, casado com a Nete, que é Lisandra hoje, filha dele. Ok? Um amor, uma paixão que ele sentia. Gilberto, o filho, foi um amante da Anete, hoje Lisandra, que a Lisandra assassinou, jogou nas águas do rio, envenenou um vinho, fez todo mundo acreditar que ele morreu embriagado. Gilberto volta com Lisandra, irmã hoje, mas foram amantes na experiência passada da trama. Que mais que a gente faltou? Emílio Lopes, também um amante da Anete, esposa do seu Jorge na França. Emílio Lopes teve uma morte terrível. Um dia o seu Rafael, o seu Jorge na França trabalhava parte comercial, viajava muito. Um dia ele volta e ela está no quarto com Hermínio Lopes. Demora de abrir a porta. Ele acha estranho. Quando ela abre a porta, finalmente tal, conversa, demora, não, está se meio disposta, tá certo, vou guardar minha maleta no armário, no guardador. Ela disse, não mexa aí, não abra a aula. Por quê? Não, deixa que eu guardo, mas eu não posso guardar no armário. Ele sentiu algo diferente, mandou chamar de noite os pedreiros para construir uma parede na frente desse armário. Emparedou o Hermínio Lopes. Chamou a pessoa e disse, vamos ficar alguns dias aqui nesse quarto, traga as refeições para a gente, nós não vamos sair para nada e tal. E a parede foi construída, e a gente pode imaginar a morte de Hermínio Lopes emparedado dentro desse guarda-roupa, né? E não foi feito nada, ela não fez nada, Anete, hoje Lisandra, mas encontra hoje, ela com Lisandra, um verdadeiro inimigo, né? Um obsessor, que é o Hermínio Lopes, a prejudicando terrivelmente a Lisandra hoje, né? Vamos encontrar aqui o Jules, esposo de Luiz Carolino. O Jules era casado com Luiz Carolino, morava de aluguel numa casa de senhor Georges, na França, né? E ele não conseguia pagar o aluguel e os empréstimos que tomava do senhor Jorge, ao que ele, insatisfeito, mandou que prendesse o Jules. Mas ele tinha uma segunda intenção. Ele queria, de alguma forma, ter a esposa de Jules para ele, casado com a Nete, mas ele queria ter essa experiência com a esposa. Luiz, aqui ela não aceitou de forma alguma, o marido preso, né? Ela não aceitou, ele fez com que ela fosse internada na Espanha, num convento de freiras, né? Na Espanha.
e ele tinha vários amigos que vinham informar a ele o que estava acontecendo com a esposa, né? E cada vez mais o ódio, a raiva dele para com relação ao seu Georges. O Júris, no plano espiritual, o seu Jorge como o seu Rafael, o Júris interferindo e influenciando de forma muito perversa, muito negativa como obsessor do senhor Rafael. Então, que fique claro para a gente, Lisandra tinha Hermínio Lopes como obsessor principal, e o senhor Rafael tinha como obsessor principal o Júris, pelo que ele fez, né? De colocar ele preso, expulsar a esposa dele, né? Internando num convento de freiras, ele vindo a falecer cada vez mais. Isso se passou mais ou menos uns 100 anos, ele procurando o senhor George sem conseguir encontrá-lo. E a raiva, na reunião que foi feita, Manuel Flamengo nos traz, a raiva, o ódio dele, querendo encontrar a todo custo o senhor George para fazer algo que ele de alguma forma aprendesse pela dor, toda a dor que ele experimentou. Esta é a trama que Manuel Filomeno de Miranda nos vai trazer neste livro, e que nós vamos estar vendo a influência do mundo espiritual em nossas vidas, a nossa sintonia, vibração, né, na mesma faixa, nosso comprometimento em função dos nossos equívocos, dos nossos erros, das nossas escolhas equivocadas, né, esse nosso comprometimento, e vai nos trazer o antídoto a tudo isso. Então é uma obra maravilhosa, maravilhosa. Vale muito a pena aproveitarmos o tempo, não é gastar o tempo da nossa experiência não, aproveitarmos o tempo da nossa experiência nesta leitura para podermos estar vendo o exemplo destes personagens, direcionamentos para a nossa vida, nortes para a nossa caminhada, para a nossa vida. Espero que tenha ficado claro para vocês toda essa trama, esses personagens. França, Bahia. Vamos dar seguimento então ao início da obra. Bom dia. Bom dia. Seguindo então, tivemos uma breve apresentação destes personagens, mas elegemos um casal para poder trazer alguns aspectos, inclusive para o nosso entendimento da reencarnação. Primeiro, Manuel Filomeno de Miranda coloca aqui nesta obra que os vínculos familiares são opções evolutivas. Nós temos um casal que se atrai, lógico, por conta das experiências pregressas, mas cada um com características um pouco distantes, diferentes. E nós sabemos que polos opostos, eles se atraem, né? Mas o que é que nós observamos nesta característica de seu Rafael e de Dona Artemis, que vai estar compondo essa história? Primeiro, que à época os casamentos eram feitos por aproximações familiares. Eles não tinham muitas escolhas, especialmente a mulher. Então, quando eles se casam, ela tinha 18 anos, mais ou menos na época, né, da narrativa, década de 60 ou 70, 50 ou 60, a mulher casava jovem mesmo. E aí tem algo que vai sustentar este relacionamento, que foi a educação que Dona Adelaide, acho que esqueceu Dona Adelaide. Esqueci a mãe, vou voltar então. Dona Adelaide é uma figura muito destacada nesta obra.
Quando começa, ela ainda está encarnada. E um ano depois do falecimento do casamento de sua filha, ela desencarna. Essa desencarnação causou um impacto muito grande para a Dona Artemis. Mas a educação que foi oferecida foi a base para que ela pudesse se sustentar diante das dificuldades que ela foi enfrentando ao longo desta convivência. Então, nós observamos em Rafael, por exemplo, homem a esta época era fiel? Sim ou não? Não. Hoje o homem é fiel? É melhor do que no passado. Vamos perguntar aos dois homens aqui, vocês são fiéis? Zé Lia é suspeito para responder. Então vejam que tem um destaque nesta característica de seu Rafael, que era a fidelidade. Ele era um representante comercial. Primeiro que ele enfrentou o seu pai na escolha da profissão, porque o pai almejava que ele fosse à universidade, isso que era também algo incomum à época. Então o pai almejava que ele galgasse, né, o grau de intelectualidade, e ele enfrentou o pai dizendo que ele tinha um tino no negócio. E o pai aceitou que ele seguisse esse caminho. Então, quando há o destaque dessa fidelidade conjugal, nós podemos imaginar um homem que sai viajando, deve ter tido muitos convites. Mas se Filomeno traz esse destaque, é algo que nós devemos pensar, né, a respeito desta fidelidade. Porque a fidelidade também vai muito nessa questão do compromisso firmado, daquilo que representa a figura parceira, mas também diante daquilo que é o nosso psiquismo em termos de consciência desperta e do significado que o outro representa, para que a gente não caia nas malhas desta infidelidade. Apesar desta fidelidade de seu Rafael, ele era temperamental. Imaginemos o perfil de Dona Artemis, que era doce, que era meiga, que era muito amiga. Ela nasceu, né, e cresceu até esta idade do casamento numa fazenda de uma cidade de um interior da Bahia, uma cidade pequena. Então são detalhes que a gente vai compondo essa história. E aí a gente observa que, apesar de ter uma condição social de destaque, ela era muito próxima dos funcionários, era uma pessoa simples, era uma pessoa amiga destes funcionários. Então isso já vem destacar a posição espiritual, o nível evolutivo deste ser. Agora imagine, dócil, calma, amiga, e tem um companheiro que é temperamental, que é violento. Como será esta convivência? Então vamos imaginar que tem um pouco de sofrimento, de tristeza. Seguindo o perfil de seu Rafael, dificuldade de perdoar. Imaginemos trazer isto no seu íntimo e o que isso vai refletir naquilo que ele também ocasionou. E se eu não perdoo, eu também não serei perdoado, que é exatamente o que essa trama vem trazendo. Desequilíbrio obsessivo e preferência pela filha. Vemos que este destaque na preferência pela filha vem da experiência do passado. Então, às vezes nós ouvimos algum comentário relativo a esta preferência da filha com o pai, do filho com a mãe, que vem das histórias do passado. Porque no planejamento para o nosso retorno, uma
uma das etapas que é pensada é a escolha da família. E como é que vai ser projetado esta família para este atual momento que nós estamos vivendo, de acordo com as nossas necessidades evolutivas? Então vejam que o seu Rafael recebe como filha aquela que foi a sua esposa, mas que o traiu não somente uma vez. Quando nós avançamos na leitura desta trama, nós vamos encontrar ela dizendo no desdobramento parcial que foram feitas diversas reuniões mediúnicas no plano espiritual, quando os encarnados eram deslocados no desdobramento parcial. Ela disse que traiu sim, não foi mais de uma vez, que era para, como ela tinha sido abandonada em vida, porque ele fazia a época, a França, né, nessa experiência, então ela traía para se vingar. Então, apesar disso, ele, quando ela nasce, tem aquele afeto, porque apesar deste comportamento, ele gostava, ele tinha a afeição. Então a gente vê que os encarregados no plano espiritual para organizar o nosso retorno, eles vão estar pensando quais são as nossas necessidades para que possamos avançar em nossa marcha. Então vejam que durante essa narrativa que Filomeno nos apresenta, Lisandra, em alguns momentos, vai estar destacando essa aversão ao seu pai. De onde vem isso? Dessa experiência do passado. Então, nós aprendemos com a doutrina espírita que esses laços familiares, nós temos o afeto e nós temos o desafeto. O desafeto está ali exatamente para que nós possamos vencer aquilo que nos comprometemos quando estávamos juntos em outras experiências. Então, quando nós pensamos hoje, tem alguém na minha família que eu não tenho assim muito afeto, tenho uma certa animosidade, talvez não tenha feito nada comigo. Se pensarmos e encontrarmos alguém nesta condição, só voltando ao passado para poder compreender o que é essa fonte geratriz da animosidade, do conflito, da raiva ou até mesmo ódio. Tem familiares que se odeiam, que acontece às vezes uma coisa pequena e passam anos sem se falar, terminam a existência continuam sem se falar. E o que é que vai acontecer chegando ao mundo espiritual? Aquilo que não conseguimos resolver volta com mais intensidade, com mais dor, com mais sofrimento, para que possamos aprender. É por isso que reencarnamos. Mas vejamos que neste casal nós temos, claro, a diferença evolutiva. Dona Artemis está lá em cima. Não significa que nesta condição evolutiva, reencarnando, ela não vai experimentar a dor, o sofrimento, a angústia, que Ulisses vai falar na sequência sobre a dimensão do sofrimento. Então é preciso pensar. Aí vamos para a própria história, porque Filomeno nos apresenta uma narrativa real, não é romance, porque romance nós temos histórias que são fictícias. Ele está trazendo uma história real que nós nos identificamos em alguns dos pontos que são apresentados. A exemplo desse, qual daqui está em uma família que todo mundo se ama? Sempre vai ter um, dois ou mais pessoas
que nós temos as nossas diferenças, as nossas reservas, e só a reencarnação para poder explicar tudo isso. E aí, falando um pouco, né, de Dona Artemis, títulos de elevação, temperamento calmo, dedicada aos deveres domésticos, inclusive aqui na obra tem o relato de Filomeno, que quando ela estava assim muito assoberbada com as questões de ordem familiar, ela buscava nesses afazeres domésticos um momento para se recompor. Vigilante e a oração. Com quem ela aprendeu? Com a sua mãe. E em vários momentos deste livro, nós vamos ver o destaque da oração. Isso também deve trazer para nós reflexões importantes, porque parece que a oração, às vezes, ela está naquele hábito automático, quando a gente acorda, quando nós vamos dormir, na hora das refeições. Mas este canal de comunicação, ele precisa estar ser mais efetivo, porque, por exemplo, em um dia de muita angústia, ela ora, adormece e tem o primeiro encontro com a sua mãe. Não tinha nenhuma aproximação com o espiritismo, não conhecia, tinha fé, mas não era espírita. Então não sabia nada de existência de mundo espiritual, de vidas sucessivas. E aí sonha com a sua mãe, que vem falar com ela a respeito daquele momento. Então, qual o significado disso? O significado é: a oração precisa ser esta marca em nossas existências. Não se queixava. Quem aqui não se queixa, fique como está. Poxa, um público que não é queixoso, viu? Quem aqui se queixa, levante a mão. Agora eles entenderam qual foi a... Às vezes, qualquer ocorrência no nosso dia a dia, a gente está se queixando. Se o dia está muito quente, ai, que calor, ai, não estou aguentando. Se chove, para que essa chuva? Se está frio, aí queixa também do frio. Então, observemos e fiquemos atentos que nós passeamos no nosso dia com essa queixa presente. E aí, se nós conhecermos este livro, nós nos colocarmos na posição de Dona Artemis, vamos ficar assim pensando: como é que esta criatura não se queixava? Está aí mais outra característica apontada deste espírito reencarnado na pessoa de Dona Artemis. E passiva, mas não era aquela passividade, não vou cruzar os braços, não. Diante do que foi a tempestade da sua existência, ela conseguiu dar a volta e de fato cumprir a sua missão. Porque quando nós reencarnamos, nós estamos com propósitos para podermos atingir, que é a nossa missão, são as nossas missões. E aqueles propósitos que são estabelecidos para nós, nem sempre nós alcançamos, porque na hora da dor, ai, está doendo demais, vou deixar para depois. E aí a gente vai postergando. Ela não. Diante de tantas adversidades, tantos momentos difíceis, ela assumiu o compromisso com o Senhor Rafael. Inclusive, a mãe assinala a respeito disso, que Rafael era um doente e precisava dela para poder sair daquela condição. O que a gente pensa? Ah, tá difícil, ah, tá rebelde, ah, tá agressivo, ah, tá violento, não quero mais ficar com ele. Não estamos aqui dizendo
que tá violenta, eu tenho, cada um é que sabe de si, mas hoje, qualquer coisinha, eu não aguento, eu não suporto, então eu não vou mais continuar com esta pessoa, que merece também uma reflexão. Bom dia a todos. Agora nós vamos passar para o capítulo Dimensão do Sofrimento. O sofrimento que abarcou aquela família no momento em que a família vinha com uma situação de estabilidade, sem esperar aquela situação, como sempre acontece quando não nos espera, e a situação chega para assolar as nossas vidas. Mas por que isso acontece com as nossas vidas? Você precisa do microfone para captar aqui? Vocês preferem assim, sem o microfone? Conseguem me ouvir bem? Conseguem? Inicia o microfone. Deus nos criou como espíritos simples e ignorantes, mas com livre-arbítrio, para que nós pudéssemos, através de nós mesmos, das nossas escolhas, aprendermos, evoluirmos, até nos tornarmos espíritos puros, e lá na frente talvez uma reunificação com Deus, sem perder a nossa individualidade. Eis o nosso final, eis o nosso destino, e estamos nós aqui na jornada, no percurso dessa jornada. Acontece que alguns de nós fazem escolhas erradas, escolhe um caminho diferente das leis de Deus, leis essas que estão escritas na nossa consciência. Nós estamos imersos na realidade de Deus, o universo criado por Ele, as leis criadas por Ele, leis essas que são imutáveis. Quando nós transgredimos a lei de Deus, o que acontece? Temos que reparar. Temos que reparar. Mas é Deus que coloca essa imposição. Primeiro é a nossa consciência, que exige a reparação. Não conseguimos mais caminhar sem a reparação. A nossa consciência arde, pede, porque nós perdemos a paz. E aí temos que voltar o caminho, passar pelo sofrimento, ou devolver em amor. Eu ainda falou agora há pouco sobre sofrimento. Qual é a nossa escolha mais comum no caminho? A dor ou o amor? A dor. Infelizmente ainda escolhemos a dor. Mas não podemos nos queixar de que não fomos avisados. Porque na história da humanidade, vários e vários vieram nos convidando ao amor. O próprio Jesus, que é o governador do planeta, veio há 2000 anos, nos convidando a amar. Ele disse, olha, está aqui o caminho mais rápido, mais fácil, o atalho para vocês conseguirem resgatar o caminho, o amor, o amar-vos uns aos outros. Mas nós ainda escolhemos o caminho da dor, do sofrimento, porque ainda não conseguimos amar. Seria tão mais simples, não é? Se todos aqueles que temos erros do passado viéssemos e disséssemos, olha, agora eu vou escolher o caminho do amor, eu vou trabalhar pelo bem, eu vou domar as minhas más inclinações e vou produzir amando ao outro. O mundo seria transformado muito mais rapidamente se escolhêssemos esse caminho. Mas aí existe uma questão que nos atrapalha muito dentro de nós. 3 letrinhas. Ego. O nosso ego, que produz o nosso orgulho, a nossa vaidade e dificulta o nosso despertar, para que nós possamos fazer as escolhas corretas. Nos encastelamos em nós mesmos e não conseguimos atravessar essa faixa, vencer a nós mesmos, para conseguirmos, enfim, produzir no bem. E aí vem essas questões, a lei de causa e efeito, a dimensão do sofrimento, que é o capítulo que Manuel Filomeno aborda, sobre a dor que se abateu sobre a família, né?
como efeito do resgate que eles tinham que fazer. Será que se eles pudessem escolher, ou tivessem escolhido o amor, olha, na próxima encarnação nós temos aqui, ó, toda essa situação que nós produzimos de dor uns para com os outros, aqui nessa família, nesse núcleo, mas nessa outra encarnação, nós vamos fundar um centro espírita, nós vamos assistir os mais necessitados e vamos estar juntos. Nós que erramos juntos, vamos estar juntos agora, produzindo no bem desde cedo, para a gente conseguir cobrir essa multidão de pecados que nós deixamos para trás. Seria mais fácil, não seria? Mas a gente ainda não consegue. E aí o remédio tem que vir de outra forma, no sofrimento, para conseguir forjar em nós, através da dor, a modificação de pensamento. E quando nós, mesmo através da dor, não conseguimos despertar, aí Deus aumenta a dose do remédio. Como o médico faz conosco. Estou com pressão alta, vai tomar esse remédio aqui, tal dose. Não resolveu, aumenta a dose. Da mesma forma, ocorre com as nossas vidas. Quando o sofrimento vem em determinada dose, suficiente para nos fazer despertar, ótimo, a gente desperta. A gente entende que precisa modificar. Mas às vezes, mesmo assim, a gente fica ali ainda renitente em nós mesmos, em nossa modificação. E aí a dose vem maior, o sofrimento vem maior, para que nós possamos despertar a nosso próprio benefício. E assim ocorre com a família do seu Ferguson. A lei de causa e efeito. De repente, a família vinha muito bem, de repente o diagnóstico, que muda tudo. Seu Rafael diagnosticado com hanseníase. Numa época, talvez década de 50, né, Zé? Onde existia um grande preconceito com aquela doença. Ser diagnosticado com lepra era quase que ter uma morte social. E ele recebe aquele diagnóstico, para o desespero dele, o preconceito de toda a sociedade para com aquilo. Ninguém queria mais encostar, chegar perto, saber. A família era tida como desgraçada, não só o ente daquela família, mas toda a família era tida como desgraçada. Uma desgraça que se abateu sobre a família, era isolada. Nos primeiros momentos, os vizinhos até não sabiam qual era o diagnóstico, se oferece para ajudar, ela está ali, mas depois do diagnóstico, o afastamento, e o chão desaba sobre aquela família. O próprio seu Rafael, após o diagnóstico, é encaminhado diretamente para casa de repouso, onde são acolhidos os hanseníase, aqueles que têm hanseníase, né, os leprosos. E não era por opção, era determinação da lei. Quando era diagnosticado com lepra, com hanseníase, ele tinha que ir direto para casa para o leprosário. E assim ocorreu com ele. Né? Então a dor desaba sobre aquela família, o chão cai de uma hora para outra. O seu Rafael, que era o provedor da família, né? Quem sustentava a família, quem trazia o alimento para a família, de repente, ele é afastado. E toda a dinâmica da família cai por terra. Eles precisam receber ajuda de familiares para conseguirem sobreviver. O senhor Rafael não aceita aquela situação, revoltado com a vida, com Deus. Mas deveria ter o quê? Resignação. Porque toda dor que nos abate, ela nos convida à reflexão. O que aquela dor quer dizer para mim? Qual é o recado de Deus? Mas eu sempre costumo dizer, a resignação ativa. Não é aquela questão, eu estou sofrendo porque eu mereço sofrer. Eu vou ficar aqui acomodado, sofrendo. Não é isso que Deus quer para a gente. Quando nos chega o sofrimento, precisamos entender qual é o recado que esse sofrimento está trazendo para mim. Para onde ele quer me levar. Onde eu estou e para onde eu devo ir através desse sofrimento. Resignar-se é entender, é aceitar que aquilo nos chegou porque tinha uma necessidade no nosso ser. Mas, o que é que eu posso fazer a partir daí?
O que é que eu posso fazer a partir daí? Como eu posso me mexer, me mover para sair daquela situação após o aprendizado, através do aprendizado? Né? Quais as lições que eu vou colher daquilo ali? Porque diferente disso, a lição não vai ter evoluído. Eu recebi o sofrimento, a dor, não me modifiquei. Não colhi a lição que eu tinha que colher com aquele sofrimento. O que vai ocorrer? Repetir a lição. Quinta série do primário. Quem lembra? Todo mundo aqui fez, não fez? Pronto. Vamos voltar lá, quinta série do primário. Final do ano tem a prova. Aqueles que tirarem a nota média vão ser aprovados, não é? Passou o ano todo estudando. Mas você tirou 3 na prova. Não tinha média. E aí? Acontece o quê? Perde ano. Toda a lição que você foi aprendeu, mas na hora da prova, pegou nota baixa. Não aprendeu as lições. A vida está ali o tempo todo lhe trazendo, você não conseguiu absorver. Na hora da prova, perdeu de novo. E aí volta com a mesma quinta série, com o mesmo conteúdo, com as mesmas lições, tudo de novo, porque você não aprendeu. E assim nos ocorre quando nos chega a dor. A gente está lá no plano espiritual, ó, a gente não fica lá parado tocando harpa, né? Estamos aprendendo, também estudando, para quando nós estivéssemos aqui, quando nós chegarmos aqui, colocarmos em prova aquilo que nós aprendemos. Então, como é importante saber vivenciar a dor quando ela nos chega, para que nós não precisamos repeti-la, passarmos da melhor forma possível, entender que aquilo ali é um degrau da nossa vida, que vai nos levar a um outro estágio. Vamos deixar para trás, superar e olhar para frente, como seres imortais que somos. Então, o adoecimento, a lei de causa e efeito, como ele deveria vencer? Com a resignação. Mas no primeiro momento ele não teve, ele se revoltou. O adoecimento, como vencer o adoecimento? Confiança e fé. Diante das provas, da dor, confiança e fé. Fé no futuro, fé com resignação, saber que tudo passa, que tudo aqui é um estágio, que nós estamos vivendo uma das nossas vidas de várias, uma vida finita que vai passar. Saber que toda dor tem tempo para acabar, tem prazo, não é infinita. Então ter essa confiança, essa fé. Né? A maledicência dos vizinhos nesse momento de dor, isso é com otimismo. O problema é dele, deixa de ser nosso. Quem costuma agir com maledicência, o problema é do outro, né? Não é nosso. Né? Agora há pouco o Tânia falou em fidelidade. Né? Fidelidade não é para o outro, é para você. É de você para com você mesmo, com a sua própria consciência. Então, a maledicência dos vizinhos é um problema do outro, não é seu. Então, vencer com otimismo. Dificuldades financeiras que a família passou, oração. Os bons espíritos nunca nos abandonam, mas é preciso que nós tenhamos sintonia com eles para nos ajudar. Estejamos em condição de receber ajuda. Mas como é que nós estamos com o nosso anjo da guarda? Como é que está a nossa relação com o nosso anjo da guarda? Nós oramos todos os dias ao acordar? Nós nos colocamos em condição de escuta? Nós nos colocamos em condição de ajudar o outro também, quando temos essa possibilidade? A vida nos dá muitas possibilidades de ajudar o outro, muitas. Não é só no centro espírita, durante aquele momento que estamos no centro espírita, mas em todas as áreas da nossa vida, na rua, no trabalho, em casa, no lar. Em vários momentos temos a oportunidade de estar fazendo bem. Por que eu estou falando isso? Porque no momento que nós precisarmos dessa ajuda, temos crédito para receber. Temos intercessores por nós que vai também tentar nos ajudar. Quem é que sabe o que é a palavra network? O que é network?
Na vida a gente fala hoje muito importante ter network, né? Contatos, um contato com o outro. Quando a gente precisa resolver um problema, quem tem mais network resolve mais fácil, né? Liga para um, liga para outro, ó. Aquele cara ali tem um grande network, vou entrar em contato com ele. Mas e o nosso network espiritual, como é que está? Você acha que quando você ajuda alguém de forma despretensiosa, você acha que aquele alguém não tem protetores por aquele alguém ali? Que velam por ele também? E que não vão ficar gratos a você quando você ajudar? E que no momento que você precisa, talvez seja ele que tem os recursos, que vai poder também te ajudar? Então, como é maravilhoso fazer o bem. Está sempre disposto a multiplicar, ajudar, quando temos a oportunidade. Sempre que nos bate a porta, oferecer ajuda é uma oportunidade de fazer o bem. Então, toda oportunidade que tivermos, faça. Faça porque volta, de alguma forma, volta. Né? Então, dificuldades financeiras, oração. Então, a família que chega nesse estado de dificuldade, como a família Ferguson que chegou, eles vão ter também quem faça por eles, quem ajude naquele momento, porque eles têm créditos no mundo espiritual. E assim sejamos todos nós, que possamos fazer o bem em todos os momentos, para que isso possa voltar para nós, e tenhamos essa rede de ajuda, de auxílio, que sempre volta, que sempre está disposta a nos dar a mão, porque nós temos merecimento, diferente daquele que não ajuda ninguém, que tem uma vida egoísta. Quando ele precisar de ajuda, vai ter dificuldade. Talvez vai ter que passar realmente pela dor para aprender, despertar nele esse sentimento de auxílio, de ajuda. Não é verdade? Então, nosso tempo acabou. Quem é o próximo? Acabou. Gente, estamos aqui dando risada, porque eu vou falar seu microfone. Certo? Estamos aqui analisando porque o tempo não, tá ótimo. Mas eles consegue ouvir, não consegue? Sim. Tá ótimo? Porque o tempo pra gente, olha, e não para não, o negócio não para. E aí a gente estoura 5 minutos, 6 minutos, 7, aí um fica falando do outro, é complicado. Mas gente, a gente falar de uma obra como essa, e trazer em 10 minutos um negocinho realmente é um desafio grande. Daí a gente recomendar que todos façamos a leitura, releitura, né? Carla ali acho que já leu muitas vezes. É o costume dela ler muitas vezes. Isso é importante, isso é maravilhoso. Seu Rafael chegado ao leprosário, essa época, e a gente pode imaginar, quem teve algum familiar que vivenciou, passou por isso, vai ter uma noção mais acertada, mais real sobre isso. Ele começou a sentir problemas intestinais, começou a aparecer algumas manchas no corpo, e ele começou a perder o tato. Foi imediatamente procurar um especialista, ao que vai esse resultado para um órgão à época, né, que fiscalizava isso, tinha obrigatoriedade este diagnóstico ser levado para este órgão, porque a pessoa tinha que ser afastada da casa. Só para vocês terem uma ideia, ele não teve tempo de se despedir da família. Ele foi, ficou sabendo, não, daqui mesmo é só transportar você daqui para lá e tal. Ele já foi dormir lá no outro lugar. Depois foi mandado um telegrama para a família, que a família tinha que fazer também todos os exames para ver se tinha mais alguém, né, com a hanseníase, com a lepra. Então era algo assim, de bastante dificuldade, de muita dificuldade. Para uma pessoa diferente de nós que estamos aqui, com entendimento de que a vida continua após o túmulo, que estamos numa experiência passageira, transitória, faz parte do processo, que temos que resgatar aqui
os equívocos do passado, dessa experiência e de outras. Isto tudo a doutrina espírita nos presenteia, nos dá forças, entendimento, conhecimento sobre a nossa realidade, que temos algo a aprender passando por essas dificuldades. Mesmo assim, muitas vezes a gente ainda se desespera, arranca o resto dos cabelos, não é? Ver injustiça de Deus logo comigo, por que eu estou passando por isso? Pessoa tão boa, e por aí vai, né? Mesmo com todo esse entendimento que a doutrina espírita nos dá, nós ainda muitas vezes nos mostramos insatisfeitos, revoltados, desgostosos, entristecidos, temos ideias que não deveríamos ter, por aí vai, não é? Infelizmente. Mas seu Rafael teve que sair daquele momento ali da clínica direto para o leprosário. Na noite passada, ele dormiu em casa. Nessa agora, a realidade é outra. E ele chega num local que parecia muito mais um presídio, por causa do isolamento, do afastamento da sociedade, né? Uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que não estava preparada de forma alguma para vivenciar aquilo. Era uma prova, realmente, né? E uma expiação para ele. E ele chega no lugar que as condições são terríveis, encontra pessoas lá dentro satisfeitas, alegres, felizes. De forma alguma, não é? De forma alguma. E ele se vê naquele ambiente completamente diferente do seu domicílio, tendo ali a preocupação com o grande amor da vida dele, a Nete, Lisandra, uma adolescente tendo convulsões, estava aquelas paradas, olhar fixo, olhando por nada, né? Isso se prolongando. Então tudo isso trouxe para ele assim um desgosto muito grande, um sofrimento muito grande. Foi muito brusca esta mudança, que nós devemos estar preparados para isso. Sairmos de casa, podemos não estar retornando para esta residência com esse corpinho hoje. Quem está livre disso? Ninguém. E nós estamos fazendo o melhor ao nosso alcance para, se isto acontecer conosco, a gente está bem, esse desprendimento, esse desenlace, esta morte, seja também a desencarnação nossa, doutrina espírita aí, né? Ou a gente está exatamente igual a quem não sabe disso, a quem não tem o conhecimento disso. Vamos experimentar todo esse sofrimento, porque ainda estamos apegados à matéria, aos gozos, aos prazeres da carne. Se a gente estiver vivendo em função disto que é transitório, em detrimento do que é realmente o essencial, espírito, uma experiência de corpo físico encarnado, e não o contrário. Se não estivermos vivendo em função da essência, daquilo que nós vamos poder carregar quando de retorno à nossa verdadeira vida, vamos ter um momento mais prolongado deste sofrimento no nosso processo de morrer e desencarnar. E a doutrina espírita, olha o livro nos trazendo exemplos, vivências, né, maravilhosas, para que a gente já seja um aluno pré-aprovado, se podemos chamar assim, pré-aprovado nesta lição, não é? Quantas pessoas vivem em função do apego? Tivemos o relato do próprio tio Divaldo agora, recentemente, não é? O próprio relato do tio Divaldo agora, recentemente. Quando Dona Joana Diante chegou para ele, ó, te prepara que você vai estar retornando de hoje para amanhã. Se desapegue. E ele aí começou a fazer uma relação, né? Para ver o desapego dos amigos
passando em revista os amigos, apego às pessoas. Difícil? Muito difícil, né? Mas talvez a gente não esteja no nível ainda do tio Divaldo, não. Talvez a gente esteja apegado às pessoas e às coisas materiais. Essa casa é minha, esse carro é meu, essa roupa é minha, esse filho é meu. É meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Não vai ter gaveta, né? Para a gente estar levando essas coisas. Não, temos que estar preocupados com aquilo que nós vamos realmente estar levando, quando daqui não. Certo? Então essa mudança para o senhor Rafael foi terrível. As características do local não precisam estar falando mais, né? Não precisam estar falando mais. Era algo realmente, os abutres, os urubus voando em cima com o cheiro da carne podre que era arrancada, dos ferimentos. Não tinha medicação. Se tomava medicação achando que aquilo era nada. Foi terrível. Verdadeiro laboratório, né? Hoje esse tratamento consegue ser domiciliar, tem medicações para isso, disponibilidade, mas à época não. Então realmente o local era um presídio, algo que não agrada a nenhum que lá tenha que passar o resto da sua vida, nenhum, com este peso do nome da doença, né? Como Ulisses trouxe, não só para o paciente, mas para toda a família. Toda a família. Isso vem de antes de Jesus, né? Muito antes, né? Nome cortado da lista dos vivos na cidade. O Lazareto, afastado, as pessoas mortas, vivas, né? Então o hospital era algo assim, de muito terror, de muito sofrimento. E o senhor Rafael tinha aqueles pesadelos, dor, choro, desespero. Quando ele ia para o sono, ele tinha esse retorno a esse passado dele, que não foi muito agradável, conforme a gente já citou algumas situações dessas. Ele tinha a presença do Jules, lembramos? Que ele mandou prender para se aproveitar da esposa, né? E ele vai até o desencarne, e ele não conseguiu, Jules, avançar o seu processo, ficou acorrentado a seu Rafael com esse desejo, esse propósito de tentar dar uma resposta ao que ele sofreu, né? Não conseguiu adiantar. Falamos em 100 anos. Vocês sabem o que é 100 anos do encarnação? Quando eu comecei a aprender isso, com aquele desejo realmente de se vingar, de fazer o mal que recebeu na mesma moeda, talvez com mais crueldade ainda, né? E a gente se aprisiona. Daí o perdão que a gente se liberta, né? Que a gente realmente se liberta, serve para todos nós, né? A presença de Cândido, que agora não foi falado do Cândido. Cândido, enfermeiro espírita deste hospital, que iniciou o seu Rafael. Olha, está muito assim, está muito triste e tal, com as notícias que chegavam para ele da família, né? Eu vou te entregar aqui o meu enxugador de lágrimas. Sabe o que é o enxugador de lágrimas? O Evangelho segundo o Espiritismo. Cândido presenteou o seu Rafael com o Evangelho segundo o Espiritismo. Trouxe a doutrina espírita para a vida do seu Rafael. Nós estamos sendo Cândido na vida de pessoas que se apresentam em nossas vidas, precisando de enxugador de lágrimas como este. Fica também a reflexão para todos nós. Se está sendo bom para a gente o entendimento e o conhecimento da doutrina espírita, o tempo já foi cruel comigo ali, que a gente tenha também o entendimento e a visão de que outras pessoas poderemos estar ajudando desta forma. Então, presentear essas pessoas no convite para vir para um seminário como este, tomar conhecimento de uma realidade que aconteceu com os outros, para eu poder dar um direcionamento diferente na minha vida, livros, presentear, por aí vai, não é?
Então isso é importante que a gente tenha. Cândido foi esse enfermeiro, que vai ser falado mais um pouquinho sobre ele, que apresentou, que começou a trazer a doutrina espírita para dentro da família Fergusão. Ele vai fazer um trabalho lá no leprosário com o seu Rafael, mas vai também à casa de seu Rafael com relação a Lisandra, Dona Artemis, Dona Ermelinda, e vai acontecer muita coisa, arrepiou, e vai acontecer muita coisa depois daí. Mas essas são as impressões que seu Rafael teve dessa mudança brusca de uma vida familiar organizada, harmoniosa em parte, né? Com alguns problemas naturais que toda a família vivencia, mas a mudança foi brusca demais, terrível. Filomeno traz um capítulo neste livro que ele intitula Auto-Obsessão. E a personagem deste capítulo é Lisandra. Lisandra, filha do casal, ela desde cedo apresenta crises compulsivas, epilépticas, mostrando desordens mentais. E aí nós aprendemos que essas desordens, elas estão relacionadas com a consciência de culpa. Allan Kardec vai trazer para nós, em obras póstumas, manifestações espíritas, trazendo que o homem, não raramente, é o obsessor de si mesmo. Quando a gente lê, fica assim pensando, mas como que eu sou obsessor de mim mesmo? E aí a gente começa a pensar em diferentes situações que acontecem no nosso cotidiano, que vem assinalar esta auto-obsessão. Imaginemos pessoas, lembremos de pessoas que ficam de um médico para outro, de um médico para outro, atrás de uma doença que é imaginária e que faz exame, está tudo normal, mas ela também imagina alguns sintomas, algumas manifestações de ordem física que ela diz sentir, ela, a pessoa, e que de fato aquilo não existe. É a auto-obsessão, que se apresenta através de uma inveja, de um ciúme, algo que é do nosso imaginário, que não está acontecendo, mas que nós vamos estar trazendo para o concreto de que aquilo de fato existe. Então, o que acontecia nessas crises de Lisandra? Ela voltava ao seu passado, porque tudo quanto nós temos de débitos perante a lei, isso fica na nossa consciência, que é necessário o resgate. E aí nós trouxemos isso que está aqui no livro, a necessidade que o espírito se impõe no processo reencarnatório de expurgir crimes perpetrados e que não foram denunciados nem também justiçados a seu tempo. Lembremos de um dos crimes, aquele que pareceu que foi um suicídio, porque tomou vinho, foi para a água do rio. Não, foi Anete, Lisandra, que fez isso. Ninguém soube, fica da justiça sem a ação da justiça humana. Mas nós não fugimos da justiça divina, porque a nossa consciência a todo instante vai estar assinalando. Vamos pensar no nosso dia a dia, de ações que nós praticamos e que são ações contrárias à lei de Deus, e que naquele momento a nossa consciência não estava dizendo que aquilo estava errado. Vamos trazer um exemplo assim bem de leve. Quando a gente faz gato da energia, da água, a nossa consciência não está dizendo que aquilo está errado.
não está dizendo o que a gente faz. Se dissesse, se assinalasse, nós não estaríamos fazendo. Só que isso eu estou lesando, não importa a quem eu estou cometendo, é algo que é uma infração. Mais adiante, meu Deus do céu, como é que eu fui capaz? É a consciência que começa a assinalar. Isso talvez não venha desencadear em nós algo que seja capaz de gerar uma auto-obsessão. Mas se eu ficar remoendo, mas eu fiz aquilo, eu não deveria fazer, mas porque eu fiz, aí vem esta autopunição, este momento em que eu fico me culpando, mas eu não procuro os meios para poder sair deste lugar. Então o que acontecia com Lisandra? Melancolia, medo. Então as crises vinham exatamente neste momento em que a sua proximidade com aqueles aos quais ela tinha se comprometido apareciam. Então todos nós temos um passado culposo. Isso não tenhamos dúvidas. Hoje sou uma pessoa boa, mas no passado eu não fui. Então este passado culposo em algum momento vai estar, que é esta consciência de culpa, a fuga da realidade. Então vem a consciência para que eu saia desta realidade. Eu vou estar me apagando. Então, para eu não saldar a minha dívida, eu prefiro me esconder. E eu me escondo exatamente nessa gama de desordens mentais que acontecem exatamente eu sou chamado naquele momento para saldar. E aí vem o que acontece aqui no livro, as ideias suicidas. Quando isso acontece, eu não estou sozinha, porque eu vou sintonizar com essas mentes que não estão interessadas no meu avanço, e por isso, nesta sintonia, eu posso chegar ao ápice da ideia que eu vou armazenando. E aí a gente pensa na gravidade que é essas pessoas que estão com essas desordens e não recebem a assistência para poder sair desta linha tênue, porque ela vai tentar, não vai ser bem sucedida, porque a espiritualidade vai atuar e chega gente a tempo de levá-la, né? Porque ela toma vários remédios, chega a tempo de socorrê-la e não culminar. Mas tem pessoas que fazem várias tentativas. Eu particularmente conheço o drama de uma família cuja filha mais nova foi tentando, na quarta ela conseguiu culminar com um ato, que pode acontecer ou não, mas vejam, e era exatamente essas desordens que estavam assinalando a sua consciência de culpa de uma família que não tinha noção das vidas sucessivas e que, a partir do contato com uma casa espírita, elas foram se aproximando, mãe e filha, que era irmã da que tinha os transtornos, para poder prestar essa assistência. Nós selecionamos aqui um trecho que vem estar assinalando esta presença do transtorno em Lisandra, que representava a sua fuga. Fugia psiquicamente à realidade, permitindo que os clichês impressos na sua mente, tudo quanto nós fazemos, a nossa memória espiritual que está ali no perispírito, neste ser intermediário,
vai ter o registro. Quando ela levou aquele indivíduo que deu o vinho com veneno e jogou no rio, ela volta para casa como se nada tivesse acontecido. Ninguém viu, ninguém soube. Então, talvez no momento inicial, ela nem tenha passado pela sua mente aquele ato praticado. Mas foi uma infração à lei de Deus. Toda infração vai ficar registrada. E esse registro vai requerer um saldo, um saldo daquele débito que nós contraímos. Então ela fugia psicicamente à realidade quando tinha essas crises, permitindo que os clichês impressos na mente subconsciente, que são os atos que nós malbaratamos a lei, ressurgissem nebulosos, produzindo-lhe inquietação em alguns momentos e noutros profunda melancolia, que era o que acontecia com Lisandra. Então tinha as crises, depois ficava no mutismo, e aí tinha a habilidade de Dona Artemis e Ermelinda em lidar com este processo, que muitas vezes os familiares não têm o traquejo, o manejo para poder, após passado o momento da crise, poder estar convidando para uma oração. Aí vem as terapêuticas, né, que são inúmeras, não descartando a atuação médica. Todo transtorno, desordem mental precisa do acompanhamento médico. Então, junto a este acompanhamento, vamos ter outras terapias. E aí, a autoobsessão em Lisandra era bem característica porque ela se vitimizava. E ela também contraiu a lepra. Isso é para mais adiante. E aí vejam que estava no registro dos dois, pai e filha, que foram companheiros. Imaginemos, se já foi difícil para a família ter esse afastamento de seu Rafael por conta da lepra, o que não aconteceria a Lisandra se de fato ela precisasse ir para um sanatório, que não houve essa necessidade por conta do médico, do acompanhamento. Mas quando se tem esse diagnóstico, todos os familiares precisam fazer o exame, e na verdade todos fizeram, mas esse bacilo pode se manifestar anos depois, que foi o que aconteceu com Lisandra. E aí vocês vejam que no caso dela, ela já tinha um componente mental que a atormentava e se junta com a lepra. Viver com a lepra não é fácil. Imagine juntar esses dois diagnósticos e para a mãe e a tia darem conta. Então é isso. Ele vai, é rápido, a gente vai no intervalo. E agora nós vamos tratar sobre a expiação e a prova daquela família. Eu queria voltar a tratar desse tema, né? Tudo aqui que ocorreu, toda essa dor, dessa trama toda ocorreu por conta de quê? Lá atrás, foi o que ocorreu? Infidelidade de ambos, não é? Infidelidade de Lisandra, com dois amantes, um que ela matou e o outro que ela deixou ser morto, não interferiu, e o marido também que tentou assediar uma outra pessoa, prejudicando aquela família. Tudo isso por conta da infidelidade. Aí eu lembro de uma frase de André Luiz, né?
Quantos séculos são necessários para reparar um momento? Quanta dor poderia ter sido evitada? Não é? E aí eu fico imaginando, quando estamos no mundo espiritual, após uma encarnação mal sucedida, planejando com os recursos que temos ou que não temos ainda, mas esperamos desenvolver para voltar à carne e buscar reparar aqueles danos, né? Olha o que você fez, olha os recursos que você tem e olha o que você precisa passar para reparar tudo isso. A angústia de ter que enfrentar toda aquela situação que poderia ter sido evitada lá atrás, se não tivéssemos feito aquilo, né? E aí eu trago a reflexão para o dia atual: quanto de nós não podemos estar no caminho do erro e podemos evitar enquanto estamos a caminho? Evitar esse sofrimento apenas pensando, refletindo, dizendo: não, isso não é o mais certo para a minha vida. Quando podemos evitar de dor? Quando paramos, quando refletimos de acordo com as leis de Deus, para não cair na expiação e na prova. Então, expiação, o que é expiação? Alguém quer definir expiação? Expiação é aquilo que nos vem como reparação, que a gente não tem como fugir. Tá lá, a gente vai ter que expiar aquilo ali, porque é coisa que nós temos do passado. Uma pessoa nasce com paraplegia, expiação, não tem como fugir daquilo. Uma situação muito contundente na sua vida que você não tem como sair, você está expiando aquela situação. E provas são aquelas situações que são colocadas no nosso caminho para nos testar. A prova. Vamos ver como é que você está. Botar uma prova. É aquela quinta série que eu falei, né? Eu falei quinta, mas a gente está na segunda série, primeira, mais ou menos, né? Espiritualmente falando. Aí são aquelas provas. Vamos ver o que é que você já aprendeu. Vamos colocar uma provinha aí no seu caminho para ver como você vai reagir. Porque nossa vida, não se engana, 10% é o que nos acontece. 90% é como nós reagimos ao que nos acontece. E como nós estamos reagindo ao que nos acontece? Por quê? Porque nós temos um livre-arbítrio. Senão a gente nascia pronto, né? Não nascemos espíritos simples e ignorantes. Nascemos prontos. Deus criava: pronto, meu filho, está pronto, pode ir. Já está perfeito. Mas Ele nos criou para que nós pudéssemos, com nossos próprios esforços e a nossa individualidade, alcançarmos as culieiras da evolução. E assim aconteceu com a família Ferguson. O espírito conserva a intuição das expiações que vai submeter. Então, quando estamos no mundo espiritual, nós planejamos tudo aquilo que vai nos acontecer. Está gravado na nossa mente. Nós temos o cérebro físico que acompanha a mente, onde está gravada tudo que nos acontece. E quando nós vemos para o plano físico, a mente física grava o que nós temos do nascimento até o momento atual, no consciente. Mas no nosso inconsciente está gravado tudo que nós vivenciamos antes de nós nascermos, inclusive os planejamentos para a reencarnação, o que nós tínhamos que passar, o que nós necessitávamos, o nosso pedido aos nossos mentores: poxa, alivia aí, vai. Será que eu vou suportar passar por isso? Vai. Você precisa. Às vezes ele fala assim: já é a terceira encarnação que você está passando por isso e não acorda. Agora você vai receber um remédio mais duro. Mas será que eu vou suportar? Vai. Vou mandar fulano, cicrano, que vai com você, vai estar do seu lado, te ajudando, te auxiliando, te convidando ao despertar, socorrendo nos momentos mais difíceis. Dessa vez vai. Aí quando eles estão cansados, eles vão fazer assim, ó, tá. Vou botar você para nascer no Espiritismo, para ver se dessa vez você desperta. Porque ali tem toda a verdade da vida, toda a lei de causa e efeito, você vai saber tudo.
Você precisa para não errar. E aqui estamos nós, né? E muitas vezes ainda, tendo tudo, todas as lições de Jesus explicada, detalhada, e jogado acima. Por quê? Muitos de nós entram no Espiritismo, conhecem a doutrina, sabe falar de cor, mas não consegue internalizar. Acha bonito, acha lindo nos outros, mas não consegue colocar no coração para conseguir realmente vivenciar. E nos momentos que somos provados, mostramos que ainda não conseguimos vivenciar. Aí que temos que fazer essa reflexão diária, esse exercício diário, como nos convida Santo Agostinho, está lá no Livro dos Espíritos. Todo dia, antes de dormir, ele fazia uma reflexão de como foi o seu dia. Passava em revista o seu dia. O que é que eu falei de bom? O que é que eu não falei de tão bom assim? Se eu magoei alguma pessoa, vou amanhã pedir desculpa, a me retratar. E ele vai identificando em si os pontos que precisam ser melhorados. Dessa forma, se não for assim, a gente não consegue nem identificar em nós o que precisa ser melhorado. E a gente passa em revista todos os dias. Antes de dormir, faz essa reflexão, faz essa pequena meditação, esse mergulho interior, com honestidade, identificando os pontos que nós precisamos melhorar e vamos combatendo, ó, dia a dia, pouquinho em pouquinho, né? Com certeza, ao final da encarnação, estaremos melhores, porque vamos identificando em nós o que precisa ser melhorado. E aí, durante o sono fisiológico, inteira-se do que cabe ressarcir. Então, se nós participamos muitas vezes no mundo espiritual da nossa vida futura, participando da arquitetura do que nós íamos passar, rogando até que aliviasse a nossa barra, né? Então a gente guarda durante o sono fisiológico e inteira-se do que cabe ressarcir. A gente sabe, durante o sono fisiológico, a gente desdobra, a mente se liberta, a gente lembra daquela programação e vem nosso mentor dizendo, ó, está chegando, viu? O momento da barra está chegando, se prepara que está vindo. Vamos estar aqui ao seu lado, auxiliando, ajudando, mas toma que o filho é teu. Vai precisar agora um momento de desafio. Então vem o momento que Elisandra é diagnosticada com hanseníase. E olha a vida como nos coloca pessoas do bem ao nosso lado. O médico acolhedor, um médico humano, sensível à dor, sensível à família, que acolhe a toda a família, que aconselha, que não é aquele médico frio, olha, o diagnóstico é esse, toma lá, agora é com vocês, né? E como nós sentimos falta hoje de profissionais dessa raiz, que acolhe, que é humano, que se preocupa realmente, que tem a medicina como uma missão, a medicina é uma missão de vida, não é uma profissão remunerada financeiramente, é uma missão, é cuidar de vidas, de seres humanos, né? E eles têm a sorte de encontrar um médico assim, um médico humano que envolve, que aconselha, que se coloca à disposição para ir na casa, para conversar, para auxiliar, espírita, né? Que realmente vivenciava o espiritismo. Para que a gente possa refletir a respeito dessas considerações, né? Para que nós possamos aproveitar a nossa encarnação enquanto estamos aqui a caminho. Porque Chico Xavier disse que a pior sensação para o espírito, ao chegar no mundo espiritual, é a sensação do tempo perdido. Poxa, devia ter feito tanto e não fiz. Né? Para que nós possamos refletir a respeito da nossa vida. Vamos conseguir chegar até o final, Senhor. Gente, extraordinário. Mas antes eu quero fazer uma referência aqui a alguém que fez um esforço extraordinário para estar aqui com vocês, ó. 80 anos ali no canto ali, ó, patrimônio do Cristo Paz, com problemas articulares, mas de seu processo, uma mediunidade, patrimônio da casa. Seja bem-vindo, parabéns, que Deus abençoe. Nós vamos ter agora aí o nosso intervalo, 20 minutos,
Tem um lanchinho ali, mas não como o lanche todo, porque tem o almoço depois, viu? E disciplinadamente, para eles cumprirem o horário, 20 minutos, porque espírito é complicado. Para comer ele é pontual, viu? Agora depois para voltar a passar e aula é problema. Então, que Jesus abençoe, 20 minutos e vamos ao lanchinho, viu? Gente, tem livros ali, ajude a casa, tem um livro, inclusive, do seminário, compra para ajudar os pais.